E aí, galera linda, pessoal, muito bem-vindos, tá, gente? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Eu acho que a gente precisa manter-se alinhado, por mais que esteja difícil, tá muito difícil, eu sei que tá difícil para todo mundo, para vocês estarem em casa, essa rotina de estudo, recebe aula, para a gente que é professor também, que está do outro lado, já tem que ter a obrigação de preparar a aula, coisa que muitos de nós nunca passou por isso na vida. Eu mesmo nunca tinha gravado uma videoaula na vida, né? Nunca tinha feito... Eu não tenho costume de gravar nem vídeo em rede social, né? Muito menos para gravar videoaula e tal. Então, é novidade, é desafios, né? Mas é preciso que a gente mantenha, né? O pé no chão, se mantenha sereno, ávido e da maneira que der, né? Não se exijam demais, ajam no seu tempo, o importante é não parar, tá? Fracassa quem desiste. Quem cai e se levanta, permanece no jogo, beleza? E é isso que importa, tá? Espero que vocês estejam todos bem, né? Todos bem, se cuidando, tá? Aproveitando a família, aproveitando a si próprio, a si própria, né? Enquanto indivíduo, se reconhecendo, se permitindo descobrir hobbies, talvez, né? Seu irmãozinho, sua irmãzinha, um primo, uma prima, painho, mainha, voinha, né? Voinho. Então, curtam a família, curtam a casa de vocês, pequenas coisas, né? Os hábitos do dia a dia que muitas vezes a gente deixava passar, não valorizava tanto. Às vezes não por não querer, mas pela rotina do dia a dia, que muitas vezes passa o dia inteiro no integral, e quando chega em casa, né, tá cansado, né, não vê a hora de tomar um banho e comer e cair na cama, tá, gente? Eu sei como é que é isso, com certeza eu sei como é que é isso. Então todos passávamos por essa rotina, né, e muitas vezes a gente meio que perdia, digamos assim, a essência de muita coisa boa e inclusive essencial para a gente, né? Diante de tanta informação e tarefas do dia a dia, né? Ainda tem o povo que faz as tarefas de casa, né? Como eu também. Então tá, bom, gente, dito isso, né? Esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação, tá, gente? Vou procurar estar fazendo essas apresentaçõezinhas, não tanto quanto essa, né? Não tão longa quanto essa, né? Estou fazendo essa mais longa porque é a primeira, né, de muitas. Mas farei esse vídeo. Quero fazer videoconferência também com vocês. Veremos uma ferramenta, né, que eu também quero ver vocês, interagir com vocês, né, a gente trocar ideia, opiniões, sugestões, tirar dúvidas ou simplesmente trocar ideia. Eu acho que é importante. A gente precisa ter esse contato. Bom, primeiro, enquanto seres humanos, a gente precisa ter o convívio social, certo? Mesmo que seja à distância, como a gente está fazendo. Segundo, como a instituição, escola, aluno, professor, né? Estudante, professor, a gente também precisa, é essencial que a gente tenha esse feedback de vocês, né? Se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, se vocês têm sugestão, se vocês querem que a gente revise algum assunto, inclusive, né, essas videoconferências vão servir também para a gente, por exemplo, antes de mandar a aula da próxima semana, que a gente possa fazer uma videoconferência, né, uma live, alguma coisa do tipo, para você dizer, professor, dá uma revisada naquele assunto ali, só para a gente, né, entrar no próximo assunto já engatilhado, sem dúvida, né? Ok. Bom, pessoalzinho do terceiro ano, tá? Esse vídeo aqui é especialmente para vocês. Na aula passada, eu fiz uma revisão dos pronomes interrogativos, né? Who, when, where, why, what, which, whose, né? Então, a gente viu esses camaradas, né? Eu respondi um exercício lá pra gente dar uma praticada, né? É interessante que vocês pratiquem também, tá, meu povo? Nem que vocês reescrevam as frases já prontas lá do jeito que está no exercício, já respondidas, mas tem que dar uma praticada, tem que escrever e estudar, vocês sabem, já falei isso em sala de aula, é botar a mão na massa. Eu vou mandar um vídeo em breve também, um link, né, de uma aula, videoaula do professor Pierre, que eu já comentei lá no início do ano, em fevereiro, com vocês,
de como estudar melhor, na verdade, não é mais, como estudar melhor e de maneira mais eficiente, né, para a gente ganhar tempo e não esquecer de fato, né, alguns pequenos detalhes que a gente precisa seguir. Ok, não é porque estamos em lockdown, né, nós estamos em lockdown, we are in lockdown, mas nós não estamos sozinhos, but we are not alone, ok? Então, essa semana agora daremos continuidade, tá? Não vou falar o conteúdo do vídeo, é surpresa. Nada, do vídeo não, da aula, tá? Vou fazer aquela gravação de tela como aconteceu na última aula, né? E let's go, let's work. See you later. Bye. Hello everyone, my friends. I miss all of you. E aí, pessoal? Saudade de todos vocês, meus amigos, minhas amigas, meus queridos companheiros de batalha. Por falar em batalha, vamos enfrentar mais um agora, né? Na melhor das metáforas, tá? Essa é uma batalha que a gente só ganha, tá? Que é a batalha onde a gente aprende, né? E sobre mais um degrauzinho, né? De sucesso aí em direção aos nossos objetivos, né? Quaisquer que sejam, sempre, né, conhecimento vai ser a melhor ferramenta. Certo, gente. Vocês estão observando aqui na tela, né? Pela primeira vez a gente está tendo esse contato assim. Na verdade, a segunda, né? Semana passada eu coloquei aquela aula de revisão, né? E agora a gente vai entrar no novo capítulo. Vocês vão perceber, né, que o decorrer das aulas, não só aqui nessa plataforma digital, né, à distância, mas nas aulas presenciais também, eu já havia dito lá no começo que esse ano é um ano que eu gosto de tratar a gramática aplicada aos textos, já que a gente precisa aprender a interpretar textos em língua inglesa. É o nosso objetivo, é a essência de toda a trajetória da gente escolar, quando a gente fala em relação à língua estrangeira, tá? Para o Enem. Uma vez que o Enem vai cobrar interpretação de imagens e textos, tá? Então, a gente precisa começar a desenrolar essa técnica, né? Em que eu consiga interpretar textos, né? Ou seja, treinar o meu reading, que seria a leitura, e principalmente, né? Para que eu deixe de ser analfabeto funcional. O que é isso? É eu saber, no caso do inglês, traduzir, mas não saber interpretar o que o cara, né, o que o autor ou a autora está querendo dizer com aquela ideia, com aquela frase, enfim, com aquela imagem, tá? Vocês lembram, né? Vocês sabem, toda aula, né, eu trago frases, né, pensamentos, para a gente traduzir e refletir. Não é só uma brincadeira, é uma brincadeira, mas com uma proposta pedagógica educacional para acostumar, né, a gente ter esse costume de interpretar, tá? Que é o que vai ser importante para a gente. Então, dito tudo isto, né, eu quero começar com, digamos assim, uma relação entre verbos que no inglês significam coisas muito parecidas, mas têm usos diferentes, né, gramaticalmente dizendo. E aqui eu vou ter, vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, né, o verbo say, dizer, o verbo speak, que é o verbo falar, né, e você fala, oxente, dizer e falar não são a mesma coisa? Nem sempre. Ao pé da letra são muito semelhantes, mas na prática eles têm aplicações diferentes. No português, nem tanto, mas no inglês, sim, né? Por mais que a gente ache que são sinônimos, nem sempre. É aquela coisa, são quase a mesma coisa, mas assim, na prática, existem verbos, existem palavras que, digamos assim, se encaixam melhor naquela proposta, naquele discurso, naquela proposição, enfim, naquela situação específica, tá? Digamos assim. Então, vamos lá. O say, como está falando aqui, né, acompanha aqui, ele é usado para se referir a citações e afirmações, dando foco ao que foi dito, né? Então, como eu falei,
ele significa dizer. Dizer, tá? Esses não são os únicos verbos que a gente vai ter aqui, tá? Ainda tem mais outros aqui na outra página. Como vocês podem perceber, tem uma setinha aqui. Já já eu chego lá, tá? Então, say é usado para se referir a citações e afirmações, dando foco ao que foi dito, né? Então, a gente tem o say, né? Significando dizer. É ruim de escrever aqui, tá, gente? Tô escrevendo com o dedo, é terrível. Dizer. Né? O passado de say, né, se pronuncia said, tá? Escreve dessa maneira aqui. Perdão. Né? S-A-I-D. Se pronuncia said. A mesma pronúncia de triste, né? Em inglês que vocês já conhecem, sem esse I aqui, tá? Então, como tá falando aí, é utilizado, né, para se referir a citações, né? Por exemplo, você me disse, né? You said me. That make a different choices. E aqui eu queria fazer, né, diferentes escolhas e tal. Então, quando a gente está falando desse tipo de diálogo passado, né? Você me disse, ou você diz para fulano, diz para cicana, tá? Algo que tem a ver com uma mensagem específica, né? Uma mensagem simples, na verdade. Específica não, simples, tá? Mais ou menos esse o sentido. Então, aqui tem um exemplo. He has something to say. Ele tem algo a dizer. Aqui, ó. He has something to say. Ele tem algo a dizer, tá? Aqui embaixo a gente tem o speak, né? Como está falando aqui, ó, é usado no sentido de falar um idioma, dizer que irá falar com alguém, ou ainda o modo com alguém fala. Ainda o modo com, eu acho que aqui seria como, né? Ao modo como alguém fala. Então, ó, he can speak French. Ele, ao pé da letra can é um verbo modal, tá? A gente vai estudar isso aqui direitinho ainda. Mas can significa pode, é o verbo poder. Então, ele, ao pé da letra seria ele pode falar inglês. Só que, como justamente por ser um verbo modal, né, essa questão da modalidade tem a ver com o sentido que ele pode assumir numa frase, dependendo do contexto. Ele pode assumir um sentido diferente, é o caso dos verbos modais. Can é um deles, significa pode, tá? Nesse caso aqui, ele pode falar, significa que ele sabe, ele consegue falar, porque ele tem o domínio, né, do idioma. Ele pode falar francês, tá? Então, speak normalmente é usado para idioma ou modo, por exemplo, eu não consigo entender a maneira que ele fala ou ela fala, né? Nesse sentido, né? I can't understand the form that she speaks, he speaks, né? The kind, o tipo, a maneira, né? Enfim. Esse tipo de situação do speak é muito usado essa questão de idioma, né? Ou fala propriamente dita, o ato de falar, enfim, dicção, pronúncia, usamos speak. Na outra aqui, a gente vai ter aqui o verbo talk, que é o verbo conversar, né? E aí o talk, ele obrigatoriamente vai ter que ser usado quando duas ou mais pessoas estão falando, porque tem a ver com conversa, tá? Diálogo. Tá? Logicamente que diálogo vem de dois, mas uma conversa entre três ou mais pessoas também você usaria o talk. E aqui, como está falando aqui, prestem atenção, usado para se referir a um diálogo. Tá? Lembrando que depois do talk é sempre o to. Né? Toda vez que eu usar o verbo talk, né, vocês podem perceber, sempre vai ter a preposição to depois. A preposição to significa para. Mas ela é como se fosse, como é que eu posso dizer? Ela é regida, né? O verbo pede essa preposição obrigatoriamente, como o verbo listen. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Listen, que é o verbo ouvir, né? Então, listen também vai pedir a preposição to. Listen to music, ouvir música. Talk to the moon, né? A música, falando com a lua. Talk to me, falando comigo. Talk to you, falando com você, tá? Então,
listen e talk sempre exigirão a preposição to, tá? Se vocês virem por aí sem, é erro gramatical, mas o sentido não muda. O sentido não vai mudar na hora da gente interpretar, ler isso aí. Mas provavelmente a pessoa esqueceu ou cometeu um erro gramatical aí, tá? É como se fosse como se fosse não, é a regência do verbo. Ele exige sua preposição, que no caso aqui não significa para, né? Como ao pé da letra o to significa, mas sim com, já que eu estou falando de conversar, dialogar, tá? Então, ó, usado para se referir a um diálogo, lembrando que depois sempre vem o to. No exemplo, a gente tem I like to talk to you. Professor, por que o to aqui antes e o to também depois? Que danada é isso? Os dois tos aqui, né, estão corretos, né? Porém tem funções totalmente diferentes. O to aqui antes do talk, to talk, é para dizer que o verbo está no infinitivo. Ou seja, conversar. Né? Vocês sabem, verbo terminado em R é forma infinitiva. AR, ER, IR, tá? Por aí vai. Tô falando do português, tá? Mas assim, forma infinitiva, to talk, é o nome do verbo, conversar. Por exemplo, o verbo to be, né, é o mesmo to aqui, é o verbo ser ou estar. Perceba, é o próprio nome do verbo, tá? Então, to speak, como a gente viu antes, seria o verbo falar. Né? To say seria o verbo dizer. Então, em inglês, quando eu quero colocar no infinitivo, eu coloco a preposição to à frente do verbo. E esse to aqui, como eu falei, é a preposição exigida pelo verbo talk, né? Que tem que ter logo após. Então, I like to talk to you. Eu gosto de conversar com você. Atenção, com, nesse caso aqui específico, com você. Tá? Então, o importante é saber, na verdade, que talk significa conversar. E aí, naturalmente, você já deduz. E por último, tell, usado quando se deseja narrar ou contar. Né? Lembrando que deve haver indicação de quem recebeu a informação. Vejam, o verbo tell significa contar. Dizer também, pode ser dizer também, mas normalmente é contar porque ele, na verdade, tem essa relação, né? Essa associação feita quando eu quero dizer que alguém contou uma história, contou narrou um conto, narrou, enfim. Então, é um verbo tell me, né? Ele não pede preposição. Você obrigatoriamente não precisa botar preposição, tá? Mas ele exige aqui, ó, que você indica quem recebeu a informação. Vejam aqui, esse verbo told, você percebe, gente, não tem tell aqui. É porque esse told é justamente, né, a versão, digamos, no passado, né, é o passado irregular do verbo tell, né? Tell, no passado fica told. Perdão. Então a gente tem essa relação aí, ao passado irregular. Por isso não é feito com ed, né? Ela tem a forma verbal, ela é escrita diferente. Então, she told him seria ela contou a ele, tá aqui embaixo a tradução, né? Só para lembrar, né? Afinal de contas, estudar é isso aqui em inglês, principalmente, para a gente estar revisando. Esse him aqui é sempre associado a ele. É um pronome objeto, tá? É um pronome objeto. Então, she told him, ela contou a ele. Se fosse ela contou para nós, talvez, seria she told us. Se fosse para ela, she told her. Esse mesmo her aqui, ó. Oxe, professor, mas her aqui está dizendo que é seu. É porque, na verdade, o her, esse her aqui, ele tem a mesma forma verbal. Ele é tanto um objeto, como a gente fala em inglês, né? Ele é um pronome objeto, né? E também existe essa função dele como adjetivo que ele vem antes, tá? Aliás, nesse caso aqui é um pronome possessivo. A mesma forma, é como pronome objeto no final, depois do verbo, e também antes do substantivo como possessivo aqui, ó. Her secret, seu segredo. E por que her? Porque a gente está falando de mulher, ó. She. Ela contou a ele seu segredo, o segredo dela. Portanto, her, tá? Então, só para a gente ter uma noção, vamos para a prática. Por que eu falei, eu trouxe esses camaradas aqui? Conhecimento, tá? E também porque
a nossa aula hoje vai ser em cima de interpretação de textos, de pensamentos. Tipo aquilo que a gente faz em sala de aula, que eu coloco no quadro. Só que aqui a gente vai trabalhar com imagens e vai ser várias, tá? Vão ser várias. Primeira, né? Já que eu coloquei ali, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Ok. Vamos começar com esse aqui. Então, temos uma imagem de uma mulher. Pessoal, sempre quando a gente for fazer a interpretação de texto, eu já falei isso, eu vou repetir sempre. Porque assim, principalmente em língua estrangeira, tudo que a gente puder observar, deduzir, né, hipotetizar aqui na questão da interpretação nos ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não consegue traduzir tudo, né? E a quantidade de informação que a gente puder, né, apreender, seja de imagem ou do texto, é importante. Então vamos lá, a gente tem uma senhorita, uma senhora aqui, né? Uma moça, né? Batom vermelho, cabelo preso, aquele velho coque. E o texto, por quê? O texto, percebam, a primeira coisa que diz no texto é a strong woman. Para quem não sabe, strong é forte. A strong woman seria uma mulher forte. Em inglês, o adjetivo vem sempre na frente do substantivo. Então, uma mulher forte, a strong woman, tá? Adjetivo na frente. Como o carro vermelho, the red car, tá? O adjetivo vem na frente, a característica. Então, a strong woman may possui exatamente a mesma tradução do can, que a gente viu agora há pouco, que eu falei lá atrás. Can, que significa poder, né? Pode, o verbo poder. Então, uma mulher forte pode permanecer, permanecer em silêncio, tá? Silence é silêncio, substantivo, silêncio. Silent significa silenciosa, já é um adjetivo, tá? Então, a strong woman may remain silent when people talk behind her back. O que é que ele quer dizer aqui? Uma mulher forte pode permanecer em silêncio quando pessoas falam por trás dela, das suas costas, né? Her back, né? Her porque é ela, mulher. Quem tem dificuldade é associar o ER aqui, ó, her de mulher, sempre será para mulher. Her back. Back é atrás, né? Ou também significa a parte do corpo das nossas costas, tá? Então, behind her back seria por trás das costas, ou seja, é aquela atitude covarde de falar da pessoa quando ela não está presente, né? A gente sabe. Então, a mulher forte pode permanecer em silêncio quando as pessoas falam. Percebam, o verbo talk aqui, ó, falar no sentido de, obviamente, se alguém está falando da gente pelas costas, está falando com alguém. Ninguém vai falar da gente sozinho. Então, por isso a aplicação do talk, né? Porque tem a ver com diálogo entre duas ou mais pessoas. Não tem aquele preposição to aqui, como eu falei. A tradução é a mesma. Como a gente está falando de uma poesia, de um pensamento, enfim, existe aquela questão da liberdade poética, mas a pessoa esqueceu ou tirou de alguma forma, não botou o to aqui, tá? Antes do complemento. Aliás, após o talk, tá? Antes do complemento, mas a tradução é a mesma. Continuando. But, preposição mas sem o i, tá, gente? Vou escrever aqui. Cuidado. Mas, preposição adversativa, mesmo de porém, contudo, tá? Então, todavia, mas, isso, aqui, ó, isso não significa, doesn't mean, não significa que ela não se importa. Notice, parece notícia, né? E às vezes tem esse sentido, mas no caso aqui é se dar conta, se importar, né? Por falar em se importar, essa expressão tem aparecido muito ultimamente na mídia, né? Nos telejornais, na TV, nos jornais, na causa negra, né? Devido à violência que tem acontecido e que aconteceu recentemente, que gerou os protestos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né?
E a frase vocês devem lembrar, né, nos cartazes que eles entoam lá, a multidão, os protestantes, é Black Lives Matter, né? Vou escrever aqui, né, porque é interessante a gente visualizar. Deixa eu tentar colocar aqui em formato de texto, né? Black Lives Matter. Olha só. Black Lives Matter. Ou seja, lives é o plural de life. Ou seja, vidas, né? Vidas negras importam. Matter é importa. Né? Por que eu falei isso? Porque é o mesmo sentido dessa palavra notice, que eu coloquei aqui, tem aqui, ó. No caso, se importar, né? Então, voltando. Do começo. Uma mulher forte pode permanecer em silêncio quando alguém fala pelas suas costas. Mas, todavia, entretanto, isso não significa que ela não se importa. Isso simplesmente significa que ela escolhe não desperdiçar a energia dela em bobagens ou com bobagens. A palavra fool, sozinha aqui, até o L, significa idiota, é um adjetivo, né? Bobo, idiota. Foolishness seria bobagens, idiotices, tá? Então, ela se importa. Ela simplesmente não liga, né? A questão é essa, resumindo. E para terminar, ela tem she has more important things to do. Ela tem coisas mais importantes para fazer. Ou seja, ela se poupou. Fazendo a leitura agora completamente em inglês, a strong woman may remain silent when people talk behind her back. But that doesn't mean she doesn't notice. It simply means she chooses not to waste her energy on foolishness. She has more important things to do. Ok? E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Não dar audiência para quem está falando. Porque quem fala de nós pelas nossas costas, né? Vai falar de todo mundo. Ninguém... Quem tem esse costume com todo mundo, né? Segue o baile. Próxima. Querido Charlie Chaplin. Carão. Cara, eu não tenho certeza se eu já levei essa frase para o quadro nas aulas presenciais. Mas... se levei, de toda forma, é uma frase interessante, tá? Então vamos lá. You need power. Você precisa de poder. You need power. Only when you want to do something harmful. Apenas quando, olha que o pronome interrogativo que a gente já estudou, quando você quer fazer, want to do, algo perigoso, nocivo, né? Algo que vai causar o mal a alguém, harmful. Otherwise significa fora isso, além disso, né? Otherwise, love is enough to get everything done. Ou everything done, para uma pronúncia mais americana, tá? Então, veja bem, você precisa de poder apenas quando você quer fazer algo nocivo, perigoso, prejudicial. Fora isso, né? Amor é suficiente para que tudo seja feito. Bacana, né? É basicamente falando sobre o poder do amor, né? Basicamente essa relação de amor e poder, perigoso, enfim, tem a ver com isso, tá? Vamos seguir para a aula não ficar muito extensa, tá? Ok. Tinha uma little girl aqui, ó, uma garotinha muito fofinha, né? Pelas roupas e pelo clima acinzentado pela imagem, né? Eu acredito que isso aqui seja em algum lugar muito frio, né? Pro lado da Europa ou Rússia, alguma coisa assim, tá? Pode ser na Inglaterra também. Enfim. Deixa eu apagar aqui. Então, go forward seria vá em frente ou siga em frente, em direção a, né? A vida, no caso, né? Então, siga em frente na vida com tinkle. Tinkle é a mesma coisa de shine, tá? É um brilho, tá? Tinkle significa cintilar. Cintilar é brilhar. Então, é um sinônimo. Então, vá em frente na vida
With a twinkle in your eye. Ele colocou olho aqui no singular, né? Mas aqui eu acredito que o mais interessante seria eyes no plural, né? Já que é um sorriso nos seus olhos, já que você tem dois e enxerga pelos dois, tá? E os dois brilharão. And a smile in your face, on your face. E um sorriso no seu rosto. Mas, com um forte e um grande, um ótimo ou grande e forte purpose. Eu considero um cognato. Não sei se pelo costume de já olhar e começar com a mesma letra, né? Purpose seria proposta não, seria uma meta, certo? Um objetivo. Purpose. Eu esqueci agora a palavra em português, né? Com P também. Que parece, né? Proposta, meta, objetivo. No pensamento não. Mas enfim, a questão é um sinônimo disso, né? Então siga em frente na vida com um brilho nos olhos, um sorriso no seu rosto, né? Mas com um grande e forte propósito, lembrei. Mas com um grande e forte propósito no seu coração, in your heart. Good morning, tá? No caso da gente aqui, é good alguma coisa. Enfim, depende do momento que vocês estejam vendo, né? E por último, esse aqui é interessante. É um pensamento, né? Uma forma de colocar bem exótica. E esse aqui, inclusive, vai ser o dever de casa de vocês, né? Já trabalhei, já falei demais. Vocês vão traduzir isso, tá? E para a semana que vem, né? A gente vai dialogar sobre isso. Inclusive, semana que vem a gente já pode fazer a nossa primeira videochamada, né? Nossa primeira livezinha pra gente trocar uma ideia, né? Eu vou ver uns horários e uns dias para separar as turmas, né? Já que não dá para fazer todo mundo junto. E seria terrível todo mundo junto. Então, vê uns horários aí, e aí depois eu divulgo e a gente... eu vou ver com vocês, na verdade, como é que tá o horário de vocês, né? Das aulas, para poder também não colocar num dia que tenha muita demanda, né? Para vocês também não ficarem doidos aí com tanta coisa no mesmo dia. Enfim, então o dever de casa é vocês lerem isso aqui, traduzirem isso aqui, interpretarem isso aqui e me dizer depois o que foi que vocês compreenderam disso aqui. Qual a moral da história? Vocês vão, de começo, quebrar a cabeça. Talvez até colocando no dicionário, no Google Tradutor aí da vida, ainda assim vocês vão ficar, talvez, alguns, meio perdidos aí, sem conseguir entender de fato. Mas interpretação é isso. Reler, ler, reler. Conversa com o painho, conversa com manhã, com o titio, com o voinha, com o brother, com a sister, né? Com o sobrinho e a sobrinha, inclusive, o irmãozinho pequeno. Irmãozinho, às vezes crianças têm mais criatividade que a gente, né? Então, vocês vão depois chegar pra mim e dizer o que vocês compreenderam disso aqui, tá? Inclusive, essa página aí, já deixei de propósito lá em cima, né? Do Instagram, de onde eu peguei. Management Insights, né? Insights são pensamentos. Management seria você produzir, organizar, essa questão, né? Manager seria aquele ou aquela que organiza, enfim. Então, é isso aí. Some things just take time. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Eu tô sorrindo porque realmente foi uma forma interessante de colocar isso aqui. E pelo menos pra mim foi interessante. Talvez pra vocês não enxerguem uma coisa tão interessante quanto eu, mas eu quero que o trabalho de vocês de casa é interpretar isso aqui, tá ok? Então é isso, gente. Bye bye. Desejo a vocês tudo de bom. Se mantenham em foco, se mantenham estudando, se mantenham sãos, né? Procurem respeitar seus limites, né? Principalmente os limites emocionais, né? Mentais, o cansaço mental, tá? A gente tá em casa, então a gente normalmente trabalha muito mais a mente do que o corpo, né?
Então, respeite o tempo de vocês, não se cobrem tanto, tá sendo difícil para todo mundo, né? Então, essa situação aqui também é muito nova para todos nós, professores, para vocês também, tá? Por um lado, é bom que a gente tem mais esse contato familiar, como eu falei, e para nós, no caso, nós quando eu falo é todo mundo, nós professores, vocês, estudantes também, alunos, de estarmos interagindo e nos apropriando dessa tecnologia nova, né? Essas ferramentas que a gente está usando aqui agora, que podem no futuro continuar sendo usadas. Isso é muito bacana, né? Eu nunca tinha usado isso aqui, nunca tinha gravado uma videoaula, tá? De forma alguma, e estou fazendo isso da maneira que eu consigo, apenas com meu celular, muita criatividade, boa vontade e amor para com o que eu faço, tá? Espero que vocês tenham entendido, que ela tenha sido bacana, legal. Como sempre, aceito sugestões e críticas, tá? E dúvidas, não se acanhe, tá? Então, kisses for you. Bye bye. See you later.